Bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula nós iremos estudar o conceito de recursão, que é um conceito fundamental tanto na matemática quanto na computação, tudo bem? Pois ele pode modelar uma série de objetos que exibem um comportamento que a gente chama de recursivo, né? O que seria o comportamento recursivo? É quando um objeto ou uma função ela chama ou é definida em termos dela mesma, tudo bem? Então, no caso aqui em computação, o nosso foco primordial vai ser no estudo das funções recursivas e como resolver problemas, tudo bem? Substituindo a abordagem iterativa. Então, quando nós temos um problema que faz uso de estruturas de repetição, nós estamos usando a abordagem iterativa. Então, nós estamos iterando para resolver um problema. A forma recursiva, digamos assim, que é uma forma equivalente, porém nova, né? Diferente da forma iterativa. A gente consegue resolver problemas que exigem iteração, mas sem usar comandos for, sem usar comandos while, usando para isso a definição de funções que chamam a elas mesmas, funções recursivas. Tudo bem? Então, o conceito principal de recursão, ele só é possível, pessoal, graças a duas propriedades. Então, veja, para a recursão funcionar de forma perfeita, eu preciso de duas propriedades. Qual que é a primeira? Um caso base. Então, o que seria? Um ou mais casos base, né? O que são os casos base? É a condição de parada da recursão. Ou seja, é o ponto em que a minha função chega e para de chamar ela mesma. Tá vendo? Então, ela chega num ponto em que, por exemplo, se eu chegar com um parâmetro igual a 1, quando eu chamo f de 1, olha, eu sei o valor da função naquele ponto. Então, eu não preciso chamar f de 0. Tudo bem? Eu sei que o f de 1, por exemplo, é igual a 1. Então, eu paro ali e né? E sei, quer dizer, eu sei que a recursão vai parar naquele momento, tudo bem? Por que é importante o caso base? Se não tiver um caso base corretamente especificado, a recursão ela torna-se infinita, porque ela nunca vai atingir a condição de parada. E aí, como vocês podem imaginar, do ponto de vista computacional, é muito ruim, porque seria o análogo a dizer que o seu programa nunca vai parar de executar, tudo bem? Devido à sua recursão. Na prática, ele até para de executar, ele vai dar um bug lá, porque ele vai tentar recursão tantas vezes que vai estourar a memória do sistema, porque quando a função ela chama ela mesma, você está alocando um espaço adicional na memória. Então, tem um limite para o número de recursões que você consegue fazer, tudo bem? Na prática. Matematicamente falando, não. Você pode fazer recursões infinitas na matemática, mas na computação há sempre o limite físico da memória. Mas ninguém quer que a recursão seja infinita. Então, nós temos que especificar muito bem o caso base. A segunda propriedade é o passo recursivo em si, que é justamente as regras que vão nos reduzir o caso inicial ou caso geral, né? Recursivamente vai sendo reduzida, a recursão vai convergir para o caso base. Porque não adianta nada eu bolar uma recursão em que a minha chamada recursiva ela não converge para o caso base. Ela vai para outro lugar que não é o caso base. Não adianta nada também. Eu tenho que, no passo recursivo, sempre chamar a minha função de uma maneira que a nova chamada esteja mais próxima do caso base. Aí ele faz a recursão novamente, essa chamada aqui está mais próxima do caso base do que a anterior. Chama a recursão mais uma vez, eu estou mais próximo do caso base. Então, eu tenho que, a cada recursão, me aproximar do caso base.
Tudo bem, pessoal? Então, veja, eu gosto sempre de iniciar o estudo da recursão com um exemplo de uma função que é naturalmente recursiva, que é a série ou sequência de Fibonacci, que a gente já estudou no curso, né? Nós já fizemos uma implementação para a série de Fibonacci iterativa, usando for para gerar o enésimo elemento. Aqui nós queremos implementar em Python uma função recursiva para a série de Fibonacci. Então veja, pessoal, quem é o caso base? Há dois casos bases para a série de Fibonacci, que é quando f de 1 é igual a 1, quer dizer, quando n é igual a 1, eu tenho que f é igual a 1. Quando n é igual a 2, eu tenho que f é igual a 1 também. Tudo bem? Que é o início da minha série de Fibonacci. 1, 1, 2. E aí, quem que é o passo de recursão? O próximo elemento, o f de n, é definido como a soma dos dois anteriores. É o f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, é 1, 1, 2, 3, 5, 8. Tudo bem? E por aí vai. Então, pessoal, vamos lá no nosso idle e vamos definir a função recursiva. Veja só, então, essa função fib de n gera o enésimo termo da série de Fibonacci recursivamente. Então, ó, def fib de n. Então, veja, pessoal, eu começo sempre implementando o caso base. Ó. Então, qual é o caso base? If n igual a 1 ou n igual a 2, eu posso retornar 1. Se esse n aqui, tanto fib de 2 quanto fib de 1, eu retorno 1. Else, se o n é qualquer número diferente de 1 ou 2, f de 5, por exemplo, aqui, ó, o n é 5, ele entra no else. Então, eu vou retornar quem? Veja que eu estou retornando uma chamada para a própria função. Só que, fazendo, ao invés de entrar n, vai entrar n menos 1 aqui e n menos 2 aqui. Então, se eu chamei lá f de 5, quem que vai ser o f de 5? É o f de 4 mais f de 3. Ou f de 4, ele chama recursivamente aqui, f de 4. F de 4, quem que vai ser? Vai ser o f de 3 mais f de 2. Opa, chamou f de 3. Quem que é o f de 3 aqui? Vem recursivo aqui. É o f de 2 mais f de 1. Aí vai chamar recursivo. F de 2. Opa, o F de 2 está no caso de parada. É 1. E aí ele volta da recursão. Então, no F de 2 aqui, ele calculou 1 mais F de 1. O F de 1, ele vem aqui, opa, n igual a 1, retorna 1. Então, 1 mais 1, 2. E aí, ele, a cada vez que ele vai voltando da recursão, ele vai trazendo o valor que ele obteve expandindo a recursão nos níveis inferiores. Então, vamos ver aqui, pessoal, um diagrama. Olha lá, ó. Então, veja, pessoal, como que funciona o Fibonacci recursivo. Suponha que eu quero calcular fib de 7, pessoal. Então, ó, quem que é fib de 7? É fib de 6 mais fib de 5. Quem que é fib de 6, pessoal? Fib de 6 é fib de 5 mais fib de 4. Tudo bem? Então, ele está fazendo a recursão. Ó. Conforme eu desço na árvore, estou fazendo a recursão. Quem que é fib de 5? É fib de 4 mais fib de 3. Quem que é fib de 4? Fib de 3 mais fib de 2. Quem que é fib de 3? Fib de 2 mais fib de 1. Opa, aqui é o caso base. Aqui é 1, aqui é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, aqui é 2. Quando ele volta aqui, pessoal, ele retorna 2. Aí ele sobe um nível na... Quer dizer, o fib de 4 era esse mais o fib de 2. Então, o fib de 2 é 1. 2 mais 1, 3. Então, ele sobe aqui no fib de 4 com 3. Quando ele entrou aqui no fib de 4, o fib de 4
ele volta para o fib de 5. Era basicamente quando ele estava aqui nesse nível de recursão, ele tinha fib de 4 mais fib de 3. Então agora eu vou vir aqui e vou expandir o segundo termo, que era o fib de 3, né? Fib de 3 é fib de 2 mais fib de 1, que é 1 mais 1. Tudo bem? Então aqui fica 2. Então o fib de 5 é esse mais esse, é 5. Então, quando eu estava no nível do fib de 5, eu tinha mais fib de 4. Então, ele falta expandir o fib de 4 aqui. Quem que é fib de 4? Fib de 3 com fib de 2. Quem é o fib de 3? 2 com 1. Então, aqui é 1, que é 1. 1 mais 1, 2. 2 com esse é 1. 2 mais 1, 3. Então, fib de 6 é 5 mais 3, 8. Então, tudo isso foi para fazer o primeiro ramo da recursão. Agora eu vou para o segundo ramo, que o fib de 7 é o fib de 6 mais o fib de 5. Fazendo a mesma coisa, pessoal, fazendo a mesma recursão, a gente tem aqui quem? 1, 1, 2, aqui 1, 1 mais 2, 3, aqui é 1, 1, 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5. Portanto, 8 mais 5 é fib de 7, que é igual a 13. Não é isso? É o próximo elemento que vem aqui, ó, 13. Tudo bem, pessoal? Então, vocês notem que, olha quantas recursões que eu precisei fazer para calcular o fib de 7. Vamos ver. Qual que é o problema com essa função recursiva de Fibonacci? Ela não é eficiente do ponto de vista computacional, pessoal. Por quê? Olha só, para eu calcular o fib de 7, eu precisei do fib de 6 e o fib de 5. Aí aqui dentro do fib de 6, eu calculei o fib de 5 inteiro aqui, tá vendo? Ó? Esse subramo da árvore aqui, ó. Só que aí eu repeti tudo do lado direito aqui, ó. Tá vendo? Todo esse cálculo aqui, toda essa expansão da árvore que eu fiz aqui, eu acabei fazendo aqui de novo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. O que acontece se eu vier aqui no meu Python? Ó? Então, vamos executar esse script. Então, eu vou chamar aqui, ó, fib de 5. É rápido. Fib de 5 é rápido. Fib de 10. É rápido. Fib de 20. Também é rápido. Fib de 30. Ó, tá sendo rápido. Mas vê agora. Fib de 40. Vocês vão ver, pessoal, que vai começar a demorar pra caramba. Começa a ficar inviável. Fibonacci para cima de 50, assim, já começa a ficar. Eu vou deixar aqui rodando. Mas enquanto isso, vamos explicar. Ó, não acabou até agora. Enquanto ele fica aqui rodando, eu vou explicar. Ah lá, terminou. Fib de 50. Eu vou deixar rodando, porque vai demorar. Enquanto fica rodando, vamos entender por que ele fica inviável, por que não dá para usar essa função recursiva com n, por exemplo, maior do que 100. Já não dá. Veja só, pessoal, quantas recursões eu preciso para calcular. Vamos começar por aqui, ó, o fib de. Vamos começar pelo fib de 1. Nenhuma recursão, né? Fib de 1 e o fib de 2, nenhuma. Para calcular o fib de 3. O fib de 3, pessoal, ó, o fib de 3 eu preciso de uma recursão, tá vendo? Uma recursão. O fib de 4, eu preciso de quantas recursões, pessoal? Ó, então eu vou chamar aqui, ó, 4 recursões, né? Porque, ó, veja bem, o fib de 3, na verdade, o fib de 3 precisa de duas, né? Ó, de duas operações. Ó. Fib de 3, uma aqui mais uma aqui, tá vendo? Ó, uma, duas. Fib de 3. E o fib de 4, pessoal? Ó, uma, duas, três, quatro. É quantos filhos ele tem na árvore.
Então, FIB de 4, 1, 2, 3, 4. E o FIB de 5, pessoal? 1, 2. Então, vamos começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, FIB de 5 requer 8, tá vendo? FIB de 4, 4. E o FIB de 6? 14, tá vendo? FIB de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. FIB de 7, FIB de 6, 14. O FIB de 7, se vocês contarem, dá 24. FIB de 7 aqui no total tem 24 filhos. Qual é o padrão que a gente observa aqui, pessoal? Olha só, o padrão é praticamente uma série também. Ó. O FIB de 4, pessoal, ó, é 2 mais 1, mais 0 mais 1. Então, onde que sai isso? O FIB de 4, ó, então é... por que que dá 4? Veja, eu estou pegando o anterior, tá vendo? Ó, 2, estou somando 1, e aqui não é a mesma coisa que fosse 2 mais 0, ó, é 2, eu somei 1 no primeiro e somei 1 no segundo. 2 mais 1 dá 3, mais 0 mais 1 dá 4. Agora, o F de 5, qual que é o padrão? Por que que dá 8? Ó, é 4 mais 1, é o anterior mais 1, 4 mais 1, mais o, digamos assim, anterior mais 1. Porque aqui em cima do 2 é como se fosse 0, né? Então, ó, o F de 4, por que que dá 4? Porque é o 2 mais 1, 0 mais 1. Dá 3 mais 1, 4. O 8 aqui, por que que dá 8? Porque ó, é 4 mais 1, mais 2 mais 1. 4 mais 1, 5, mais 2 mais 1, 3, 8. Por que que aqui é 14? 8 mais 1, olha lá, 8 mais 1, mais 4 mais 1. Tudo bem? Por que que aqui é 24? 14 mais 1, mais 8 mais 1. Tá vendo, pessoal? 8 mais 1, que dá 24. Por que que o F de 8 dá 40? Porque 24 mais 1 é 25, mais 14 mais 1, que dá 15. 25 com 15, 40. Então, veja bem, pessoal, com base nisso, eu tenho um padrão, uma outra sequência aqui, tá vendo? 2, 4, 8, 14, 24. Então, como que eu faço para calcular, pessoal, o número de recursões necessárias para calcular o F de 9? É o nono termo dessa série aqui. Então, ó, é 24 mais 1, que dá, é 40 mais 1, que dá 41. Mais 24 mais 1, que dá 25. 41 mais 25 dá 66. Então, pessoal, quantas recursões são necessárias para computar o F de 100, pessoal? O F de 100 são necessárias, é necessário eu gerar o centésimo termo dessa sequência aqui. Então, eu fiz um programa, a gente pode fazer um programinha rápido aqui, ó, para calcular e vocês terem uma ideia. Veja, então, ó, o número de recursões necessárias para o Fibonacci recursivo é, então, ó, se o n for igual a 1 ou n for igual a 2, eu tenho uma operação. Na verdade, se o n for igual a 1 ou n for igual a 2, é 0, né, pessoal? Não é 1, é 0. Não tem nenhuma recursão, tá vendo? Ó? Se é 1, ó, se é 1 ou se é 2, não tem filho nenhum, é 0. 0 recursões, então aqui é 0. Elif, se n for igual a 3, 2 recursões. Else, para que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar o enésimo termo daquela sequência. De qual sequência? Dessa sequência aqui, ó. Que começa com 0 e 2, né? Aqui na frente tem um 0. Começa com 0 e 2. E o que eu faço? A cada passo é mais ou menos igual a Fibonacci. A cada passo, o meu novo A recebe B
E o meu novo B, ele recebe, lembra que a gente falou? É o anterior mais um, mais o outro anterior mais um, que é o A mais B, é o A mais um mais B mais um, que é a mesma coisa que A mais B mais 2, não é? Olha aqui para vocês verem, ó. Veja, quem que é o 4? É 0 mais 2 mais 2. Quem que é o 8? É 2 mais 4, que é 6 mais 2. Quem que é o 14? É 8 mais 4, 12 mais 2. Quem que é o 24? Esse mais 2. Quem que é o 40? Esse mais 2. Tudo bem? Então, veja, pessoal, é muito termo, né? Então, eu vou calcular de maneira iterativa para não demorar muito, tudo bem? Então, o número de operações, de recursões que eu preciso para calcular o Fibonacci de n é dado por essa sequência. Notem, pessoal, ó, voltando aqui, até agora, o Fibonacci de 50 não calculou ainda. Não calculou, ó, que demora. Então, eu vou parar aqui, ó, vou parar. Eu parei. E agora, vamos tentar entender por que o FIB de 50 demora tanto. Vamos ver quantas recursões que o FIB de 50 iria precisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, número recursões FIB de 50. Número recursões FIB 50. Vamos ver? Olha só, pessoal, tamanho desse número. Aqui é 8.000, então é 1.000. Vamos lá. 1.000, milhão, bilhão. Então, 25 bilhões, 172 milhões, 538.048. Olha o número. 25 bilhões, pessoal. A minha árvore, ó, para eu calcular o FIB de 50, a minha árvore aqui vai ter mais de 25 bilhões de filhos. Dá para. Não tem como calcular isso, é muito demorado, né? Veja o F de 100, para vocês verem. E se a gente calcular o número de recursões, o número de filhos que minha árvore vai ter, se eu for calcular o FIB de 100? Nossa, olha isso, pessoal. É um número. Quer ver? Eu vou contar aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É da ordem de 7 vezes 10 a 20. 10 elevado a 20 é um número absurdo de grande, pessoal. Isso aqui talvez demore, se demorar mais de uma semana para terminar. Muito mais, talvez acho que pode chegar a demorar o quê? Meses. Então você vai ter 10 elevado a 20 filhos aqui nessa árvore. Aqui, ó. Então, dá para entender que, poxa, a recursão, aqui, ó, f de 100 é esse número gigante. A recursão, para esse problema do Fibonacci aqui, não parece muito interessante, né? A iteração, de modo iterativo, é muito mais eficiente, é muito mais rápido. Só que a gente vai ver, pessoal, ao longo dessas aulas, que existem muitos problemas de computação cuja solução recursiva é mais eficiente que a iterativa, tudo bem? Não é porque a recursão é ruim para o Fibonacci que ela não serve para nada. Não, a gente vai ver aqui que para Fibonacci realmente ela não é computacionalmente muito boa, né? Mas para outros problemas ela é muito rápida, pode ser até, né, bem mais rápida que os algoritmos iterativos. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar na sequência de Fibonacci. Vou mostrar um exemplo em que a definição recursiva é tão ou mais eficiente que a versão iterativa. É o cálculo do fatorial, pessoal. Então, vejamos aqui no nosso
nossas funções aqui, ó, funções recursivas. O cálculo do fatorial, pessoal. O que é o cálculo do fatorial recursivo? Veja, quem que é a condição de base? Qual que é a base do fatorial? É o n ser igual a 1. Então, se eu for calcular FAT de 1 é 1. E para FAT maiores do que 1? E quem que é FAT de 5, pessoal? Para n maior que 1, quem que eu tenho que retornar? Não é o n vezes o fatorial de n menos 1? Veja, é a própria definição matemática. Olha aqui, ó. Quem que é 5 fatorial? Não é 5 vezes 4 fatorial? Que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, é isso que a nossa função está fazendo. Ó, FAT de 5 é igual a 5 FAT de 4. Chamou recursão. Aí entre o 4 aqui, FAT de 4 é 4 vezes FAT de 3. Entre o 3 aqui na recursão. FAT de 3 é 3 FAT de 2. Entre o 2 na recursão. FAT de 2 é 2 FAT de 1. Entre o 1 na recursão. FAT de 1 é 1. A hora que ele sobe aqui, então vai ficar 2 vezes 1. Aí ele vai subir na recursão do 3, né? A recursão do 3 era 3 vezes FAT de 2, que é voltando o cálculo 2. 3 vezes 2, aí ele volta no fatorial de 4. 4 vezes 3, e aí vai voltando na nossa recursão. Tudo bem? A gente vai expandindo aqui. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial, que é igual a 1. Aí eu vou voltando calculando, né? Porque isso aqui era o fatorial de 2. Então, calculei o fatorial de 2, volto com esse valor aqui, é 2. Tudo bem? Aí, 2 vezes 3, isso aqui era o fatorial de 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, volto 6 aqui. 6 vezes 4, 6 vezes 4 era o fatorial de 4, que era 24. Então, isso aqui, eu substituo 24 aqui. 24 vezes 5, 120, que é o número que eu procuro. Tudo bem, pessoal? Então, a recursão, veja, eu estou calculando o fatorial sem usar for, sem usar while. Vocês estão vendo aqui? Eu calculei o fatorial sem usar iteração. Por quê? Porque eu estou no paradigma recursivo. Legal, né? Vamos ver se funciona? Então, vamos lá. FIB de 5 é... Opa! É FIB, pessoal. É FAT. FAT de 5 igual 120. FAT de 100. Ó, esse é super rápido. FAT de 1000. Ó como vai rápido. FAT de 2000. Olha lá. Por que que não deu aquilo que eu falei? Máxima profundidade de recursão foi atingida. Então, a recursão foi tão grande aqui, pessoal, eu fiz tantas recursões que a minha memória do meu Python aqui, ela não suportou fazer mais do que 2000 recursões. Tudo bem? O FAT de 1000 já deu isso. Então, FAT de 2000, olha lá, recursion error. O meu Python falou, nossa, recursão muitas vezes. E isso aí não deu certo. Muita recursão, muita recursão. Então, ele atingiu, quer dizer, uma chamada, foi chamando muitas vezes, estourou a pilha de recursão. Tem uma pilha de recursão na memória. Se essa pilha estoura, acontece o que a gente chama. Esse é o famoso erro, pessoal, chamado de stack overflow, estouro de pilha. Deu um estouro na pilha de recursão, porque foi empilhando a recursão, deu esse estouro de pilha aqui.
Tudo bem? Então, a recursão tem esses probleminhas aqui. Pode ter esses probleminhas. É normal. Eu tenho que tentar. Tem estratégias computacionais para evitar o Stack Overflow. Tem. Mas foge completamente de um curso de introdução à computação. Não, nem pensar que a gente vai discutir esse tipo de coisa aqui. Tudo bem? É bem mais avançado. Tudo bem? Mas esse erro de Stack Overflow é algo que pode acontecer na recursão. Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu queria nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tudo bem? Então é isso. Bons estudos a todos. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Até mais.